Você sabe por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Então, depois que você acabar de assistir esse vídeo, eu vou mostrar para você como que o Robert Kiyosaki, o autor desse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller mundial, como que ele simplificou esses conceitos aqui nesse livro, eu vou desenhar aqui para vocês. Meu nome é Thiago Bruno, nesse canal aqui a gente vai discutir sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e se você gostou desse tema, já clica lá no curtir e a gente vai aprender bastante coisa aqui hoje. Segue lá no Instagram também. Esse livro aqui, o Pai Rico, Pai Pobre, foi o primeiro livro de investimentos de finanças pessoais que eu comprei, isso foi em 2005. E ele mudou a forma como eu passei a enxergar os investimentos. O Robert Kiyosaki, ele conta a história da vida dele e ele conta que ele teve dois pais. Um pai biológico, que sempre foi muito instruído, se formou na universidade, era professor universitário, inclusive era PhD, só que sempre teve muitos problemas financeiros. E teve o segundo pai, que na verdade era o pai de um amigo dele, que era um pai que sequer terminou o segundo grau, só que era dono de muitas empresas e teve um sucesso financeiro muito grande. Então ele conta como que esse pai rico o ensinou sobre dinheiro e como que os pais de pessoas ricas ensinam sobre seus filhos sobre pessoas de dinheiro, e é isso que eu vou mostrar aqui para você hoje. E antes de mais nada, eu vou explicar alguns conceitos aqui para você, que alguns conceitos que o Robert traz nesse livro, eles diferem um pouco da contabilidade tradicional. Primeiro vamos ver o que é receita. Receita é dinheiro entrando no seu bolso. Então tudo que é dinheiro entrando no seu bolso, ele chama de receita. Por exemplo, um salário. Você recebeu um salário, é uma receita. Você recebeu um dividendo de uma ação que você tem, é uma receita. E o que é uma despesa? Despesa é dinheiro saindo do seu bolso. Por exemplo, você comprou uma bolsa. A bolsa é uma despesa. Você pagou sua alimentação, você pagou sua moradia. Tudo que é dinheiro saindo do seu bolso, ela é uma despesa. E aqui, nessa parte, é que entra a visão que é diferente da contabilidade tradicional. O que o Robert chama de ativo? Para ele, ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. E o que é um passivo? É algo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se você tem ações te pagam dividendos, então a ação é algo que bota dinheiro no seu bolso, o dinheiro entra aqui na forma de dividendo. Se você tem um fundo imobiliário, por exemplo, ele vai te pagar aluguéis mensais. Esses aluguéis eles entram na forma de receita, então e tudo isso é um ativo. E agora qual que é a mudança de pensamento dele? Ele classifica, por exemplo, um automóvel, um carro como um passivo. Muita gente fala, eu tenho um carro, o carro é meu ativo. Não, ele fala que o carro é um passivo. Por quê? O carro só tira dinheiro do seu bolso. No momento que você tira o carro da concessionária, ele já perdeu 15% do seu valor, 20%, e você tem que pagar IPVA desse carro, você tem que pagar manutenção desse carro, e você tem que pagar seguro desse carro. Ou seja, o carro, ele é um bem, é algo que só tira dinheiro do seu bolso, ele não coloca dinheiro no seu bolso. E se você for vender esse carro daqui a 5 anos, ele vai estar valendo muito menos do que o valor que você efetivamente pagou, além de você já ter tido muitas despesas com esse carro. Então por isso que o carro é um passivo. Qual outro exemplo de um passivo? Uma compra que você fez no cartão de crédito e você vai pagar só o mínimo daquela fatura e com isso você vai pagar juros. Então o empréstimo que você fez do banco, para o banco te dar aquele crédito do dinheiro que você não tinha, você vai ter que pagar juros, então ele vai entrar aqui no passivo. Por quê? Porque é algo que vai tirar dinheiro do seu bolso na forma de juros. Que os juros são as despesas que você vai pagar. E agora vamos para um segundo conceito. O que seria um fluxo de caixa? Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Fluxo de caixa é o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro. Então, por exemplo, qual é o padrão do fluxo de caixa de um ativo? Ativo, o padrão do fluxo de caixa é esse. Ele coloca dinheiro no seu bolso. E de um passivo, ele faz isso aqui. Ele tira dinheiro do seu bolso. Então, isso é um padrão de fluxo de caixa. E aí ele divide. Como seria, então, o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa que tem uma mentalidade pobre? O padrão de fluxo de caixa é esse aqui, ó. A pessoa recebe a receita principalmente na forma de salário e o dinheiro, ele faz esse caminho aqui, ó. Ele sai completamente em todas as despesas. Uma pessoa pobre, ela recebeu o seu salário, ela gastou com moradia, educação, saúde, impostos e teve todas as despesas e ela sequer teve uma sobra de dinheiro para poder comprar um ativo ou até para comprar um passivo. Então esse é o fluxo de caixa de uma pessoa com a mentalidade pobre. E qual é o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa de classe média? Ela recebe o seu salário na forma de receita e ela compra um passivo. E esse passivo vai gerar despesa que vai tirar o dinheiro do bolso dela. Ou seja, ela recebeu um salário, ela comprou um carro financiado, o carro vai continuar tirando dinheiro do bolso dela mensalmente com gasolina, com manutenção, com juros desse financiamento que o carro sofreu. Ou seja, ela com o salário comprou um carro, um passivo, e esse passivo gerou despesa e ela sequer parou para pensar na possibilidade de comprar um ativo. Esse é um padrão de fluxo de caixa de uma pessoa de classe média.
E qual seria o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa rica? O dinheiro não entra daqui, o dinheiro inicia daqui. É um ativo que ela possui, que gera a sua receita e com essa receita ela paga as suas despesas. Então o dinheiro faz esse caminho aqui, ó. O dinheiro faz esse caminho. A pessoa tem uma ação, a ação paga dividendos, a pessoa gasta esses dividendos pagando as suas despesas mensais. Ela tem um imóvel alugado, ela recebe o aluguel desse imóvel. Com o aluguel desse imóvel, ela paga pela sua alimentação e o dinheiro faz esse caminho. E qual é o maior erro das pessoas? É acreditar que mais dinheiro vai resolver os seus problemas. Como eu já falei nesse vídeo aqui, ó, vou colocar um card aqui, foi o primeiro vídeo que eu gravei. Eu contei a história do Mike Tyson, o que aconteceu, que ele ganhou 300 milhões de dólares e acabou sendo um falido. Porque o dinheiro, ele só acentua esse padrão do fluxo de caixa. Se você tem esse padrão de fluxo de caixa na sua mente, de tudo que você recebe você gastar, mais dinheiro vai fazer só com que esse fluxo de caixa seja mais dinheiro entrando aqui e mais dinheiro saindo aqui. Se a sua cabeça não tiver que a partir do momento que você recebe uma receita, você deve comprar ativos, ao invés de comprar passivos ou ao invés de gastar tudo com despesa, mais dinheiro só vai acentuar esse padrão de fluxo de caixa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você sobreviveria? Comenta aqui embaixo pra mim, sobreviveria por quê? Por 2 horas? Tem gente que é só 2 horas. Por 1 semana? Por 3 meses? Ou pro resto da vida? Essa é a definição de riqueza. É quanto dinheiro o seu dinheiro está gerando. Isso é que define a sua independência financeira. E é isso que mede a sua sobrevivência financeira. Então agora preste atenção. Então qual é a maior lição que eu tirei desse livro aqui? Do Pai Rico, Pai Pobre. A coluna de ativo dos ricos gera uma receita mais do que suficiente para cobrir as despesas mensais dele, e aí com isso, essa diferença ele aplica comprando mais ativos que no mês seguinte vão gerar ainda mais receita, que vão ser maiores do que as despesas dele mensais. Então, o que acontece no final das contas? Os ricos, eles têm despesas menores, eles aumentam. Eu vou apagar aqui, ó. O que os ricos fazem? Eles estão sempre pensando em aumentar essa coluna de ativos deles, e essa coluna de ativos vai cada vez gerar mais receita, e como as despesas deles são menores do que as receitas que ele está gerando, o valor dessa diferença ele usa para comprar mais ativos que vão gerar mais receita, que vai pegar a diferença disso aqui e comprar mais ativos, e esse é o círculo virtuoso. E os ricos também têm passivos menores. Então esse é o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa rica. E agora eu vou te dar exemplo com números realistas. Vamos supor que a pessoa já conseguiu montar uma carteira cujos ativos dela gerem para ela R$4.000 por mês. E esse dinheiro entra aqui na forma de receita. Só que ela tem de despesa somente R$3.500 por mês. Ou seja, todo mês sobram R$500 para ela poder comprar mais ativos que no mês seguinte vão gerar ainda mais receita. Entendeu? Essa é a mentalidade que precisa ser alterada se você quer se tornar uma pessoa rica. Então, em resumo, os ricos compram ativos, os pobres só têm despesa. Eles sequer conseguem dinheiro para comprar nenhum ativo, nenhum passivo. E a classe média compra passivo pensando que é um ativo. E esse é o grande erro da classe média. Eu espero que esse conceito simplificado mude a sua visão, da mesma forma como mudou a minha visão lá em 2005. Se você gostou desse livro e quer se aprofundar mais, eu deixei um link na descrição aqui do vídeo, se você quiser comprar esse livro. E se você gostou do vídeo, já clica aqui no curtir. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui que eu acho que você vai gostar. Valeu, pessoal!